Amém, irmãos? Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. De novo, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Presta atenção, todos devem olhar e falar: nossa, pastor, mas que palavra. Que palavra. Se a gente aprender a ter condutas nessa terra de viventes que não leva o Senhor a odiar essa conduta, ou que não leva o Senhor a abominar essa conduta que nós tivemos, você pode ter certeza que as nossas obras vão agradar e agradar muito a Deus. Então presta bastante atenção, porque se nós não fizermos o que Deus odeia, nós passamos a fazer aquilo que agrada a Deus. Se nós fizermos aquilo que Deus não abomina, nós vamos chamar a atenção de Deus para nós. Nós vamos estudar essas 7 situações, mas hoje nós só vamos tratar uma, a primeira de todas, que é os olhos altivos. O que é um olho altivo, irmãos? É uma pessoa que tem um olhar orgulhoso. Um olhar altivo é um olhar arrogante. Um olhar altivo é um olhar soberbo. E olha o que a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22 ao 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, se os meus olhos não forem altivos, eu tenho luz. E se tem uma coisa que Cristo sempre quis, é que a nossa luz resplandeça diante dos homens, porque a Bíblia diz que o príncipe desse século veio cegar o entendimento dos homens para que a luz de Cristo não resplandeça. Então, se os nossos olhos não forem altivos, nós vamos ter luz. Mas ele diz: se porém os teus olhos forem maus. E o que é um olho mau? É uma conduta que Deus odeia. Se os nossos olhos forem maus, aí ele diz: o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, se a gente não entender o que é um olho altivo, nós nunca seremos uma candeia nessa terra de viventes. Nós nunca resplandeceremos para a glória de Deus. Por isso o primeiro item que nós vamos tratar hoje, que nós vamos aprender é: nós temos um olho altivo ou não temos um olho altivo? Como é que eu sei? E aí nós vamos pegar vários acontecimentos dentro da palavra de Deus e vamos meditar em cada um deles. Presta muita atenção, porque cada um deles vai nos dar um ensinamento para que venhamos fazer um autoexame e entender se os nossos olhos são altivos ou não. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao número 10, vai narrar a história de um personagem da Bíblia muito conhecido por todos. O nome dele é Zaqueu. Olha o que diz o texto: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era o que, irmãos? Rico, guarda isso. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão,
pois ele era do que, irmãos? De pequena estatura, guarda isso também. Aí diz o texto, e correndo adiante, guarda isso também, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Presta atenção, Zaqueu fez tudo errado. Vocês falam, louco, mas ele chamou a atenção de Deus. A primeira conduta que Zaqueu fez de errado, no versículo 4 que nós lemos, diz assim: e correndo adiante. Quem corre adiante de Cristo passa na frente de Cristo. E se tem uma coisa que nos leva a ser sarados, sudecaia, redecou, manai, decantas, é seguir as pisaduras de Cristo. E para seguir as pisaduras de Cristo, irmãos, nós nunca podemos correr adiante de Cristo. É porque Deus tinha um propósito na vida de Zaqueu. Porque quem disse que Jesus iria passar naquele lugar mesmo? Jesus podia parar, virar para a direita, virar para a esquerda e ir para qualquer outro, porque quem passa na frente de Cristo corre um sério risco de sair debaixo da tua retaguarda. Quando ele diz: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. E é impossível eu seguir a Jesus se eu passar adiante dele. Então a primeira coisa que Zaqueu já fez de errado, ele passou adiante dele. A segunda conduta que Zaqueu teve, o texto vai dizer que ele subiu numa figueira brava. Então imagine Zaqueu, como é que ele se encontrava nesse momento, subindo em cima de uma figueira brava. Quando ele sobe em cima de uma figueira brava, agora ele está no meio das folhagens de uma figueira. Em outras palavras, ele estava se cobrindo, ou ele estava revestido nesse momento de folhas de figueiras, exatamente como Adão e Eva fez. Olha o que diz o texto, que está lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, guarda isso, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si avém, assim como Adão e Eva. Agora Zaqueu, por passar na frente de Deus, tem as folhagens da figueira como o teu avém. Só que o que Deus fez para Adão e Eva depois? Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles. E o vês? A primeira pergunta que eu faço nessa noite para nós: o que é que nós temos vestido? Avental de folhas de figueira ou túnica de pele? Avental de folhas de figueira é obra da mão de homens. Túnica de pele, quem fez foi Deus. Logo, se o homem estava com uma túnica de pele, Deus teve que sacrificar um animal. Que animal é esse que Deus teve que sacrificar? É o animal que ele sacrificou lá no Calvário. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda vez que a gente passa na frente de Deus, irmãos, nós começamos a querer cobrir a nossa nudez com um avental de folha de figueira, assim como Zaqueu agora em cima da árvore e coberto com as folhas de figueira. Aí todos perguntam, mas o que isso tem a ver com o olho altivo? Uma vez agora Zaqueu em cima da árvore, ele começa a olhar para Jesus de cima para olhos altivos. Olhar para Jesus de cima para baixo é a mesma coisa de olhar para a palavra de Deus com olhos de soberba, porque Jesus é o verbo. Toda vez que passamos na frente de Deus, irmãos,
e buscamos cobrir a nossa nudez com aventais de figueira, nós agora começamos a olhar para a palavra de Deus com olhos altivos. E por fim, Zaqueu era rico. E quando eu junto todo esse contexto que nós acabamos de aprender com Zaqueu sendo rico, nós vamos ver uma igreja de Laodiceia, onde Jesus disse para aquela igreja de Laodiceia: tu se diz rico, mas você é pobre, miserável e nu. Adão e Eva estavam como, irmãos? Nu. Quando Jesus se depara conosco num cenário como esse, igual de Zaqueu, irmãos, a primeira coisa que ele olha para mim e para você, ele diz é: desce depressa. E essa é a primeira fala nessa noite. Quem está olhando para a palavra de Deus com olhos altivos, não é bem assim que funciona, não é assim que a palavra de Deus é, isso é um exagero. O Senhor está falando: desce depressa, porque está com um avental de folha de figueira, está nu, espiritualmente falando. E quando a gente desce depressa, Deus tira o avental de figueira, irmãos, e coloca em nós uma túnica de... Observa que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Logo, aquele que outrora estava olhando para Jesus de cima para baixo com olhos altivos, agora ele começa a olhar para Jesus de baixo para cima. Por isso Deus escolhe um homem de baixa estatura em cima de uma figueira e dentro de Jericó. Por que Jericó, irmãos? Jericó é onde tinha anátema. Jericó era onde tinha a capa babilônica. A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu estava ali, mas segundo os historiadores, Zaqueu morava em Jericó e trabalhava em Jericó. Por isso que toda vez que nós estamos em Jericó e não estamos em Jerusalém, nós estamos misturados com a anátema, com a capa babilônica, vestido com aventais de folhas do quê? De figueira, e olhando para Jesus de cima para baixo, nos sentindo rico. E a primeira coisa que Deus nos diz é: desce depressa. E descer é se humilhar, e descer é reconhecer que Jesus, Ele é Senhor da história. Quando Zaqueu dá ouvido à palavra e ele desce, Jesus vai ter na casa dele. Agora Zaqueu já vem para de trás de Jesus, porque ele começa a dizer aquilo que Jesus queria ouvir: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus diz para ele: agora a salvação entrou na tua casa. Não perca a chance de descer, irmãos, porque Jesus não ia ficar o tempo todo esperando Zaqueu descer. Jesus não ia ficar a noite inteira lá esperando. Ele disse: desce depressa. E Zaqueu imediatamente ele se posicionou diante da condição que Jesus pediu para que ele fizesse. E o fato dele ter obedecido, a salvação chegou na casa dele, porque agora ele já não estava mais nu, mas sim tomou posse da tua túnica de animal, feita com pele de animal, que Deus agora deu para ele, através do sacrifício de Cristo. Amém? Mas tem, irmãos, uma mulher que nós já pregamos, e que ela fez totalmente oposto que Zaqueu fez. Todos vocês conhecem a história dela, é a mulher do fluxo de sangue. Olha o que diz esse texto em Lucas capítulo 8, versículo 44. Olha o que essa mulher fez. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Diferentemente de Zaqueu, ela não passou na frente do Senhor, ela chegou por detrás, porque quem chega por detrás chega pisando nas tuas pisaduras, e pelas tuas pisaduras, que são as marcas da tua caminhada no trecho, no chão, nós somos o quê? Sarados. Por isso o fluxo de sangue estancou na hora. Só que o texto vai nos dizer, irmãos, que ela tocou num lugar. Que lugar que ela tocou? Na orla. Orla vem do grego tizite, tiziote, que significa franja.
O que isso quer dizer? Números, capítulo de número 15, versículo 39 e 41. Então ela tocou na orla das vestes de Jesus. Jesus era um sacerdote nessa terra de viventes. Então ele diz: e nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os façais. Então, ou seja, tocar nas franjas é lembrar dos mandamentos e fazer. É isso que eu faço quando eu quero tocar na orla do Senhor. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulteranos. Ou seja, não anda por vista, mas anda por fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. E fé só vem quando nós cremos na palavra de Deus. E conhecereis e ouvireis a palavra, através da palavra que nós passamos a ter fé. Continua: para que vos lembrais de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Então essa mulher, ela nunca olhou para Jesus com olhos altivos. Ela pegou a cruz dela, irmãos, que era o fluxo de sangue, e seguiu atrás de... Aí ela fez o quê? Obedeceu os teus mandamentos, porque tocar na orla significa obedecer os mandamentos. E quando ela fez isso, Jesus se manifesta no meio de todo mundo e pergunta: quem é que me tocou? Presta atenção, um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, por que ele perguntaria quem é que me tocou? Se ele sabe quem tocou, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Porque se os nossos olhos são bons, a nossa candeia é, e não se pode esconder uma candeia acesa, irmãos, debaixo de um alqueire. Cristo faz questão de mostrar para todo mundo quem é que está seguindo as tuas pisaduras e quem é que realmente está tocando na tua orla. Porque aí o texto vai dizer que o que saiu, Jesus diz: porque de mim saiu virtude. Essa virtude dissipou? Não, essa virtude foi para aquela mulher, logo ela se tornou uma mulher virtuosa. Ninguém perde, irmãos, porque para tocar nas franjas da orla de Jesus, ela teve que fazer o que, irmãos? Descer depressa. Todos que descem depressa e tocam na orla de Cristo, recebem da tua virtude. Mais um exemplo. Olha o que diz em Lucas capítulo 18, versículo de número 10 ao 14. 2 homens, templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, irmãos, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olhos altivos é um olhar o quê? Exaltado. Esse homem, ele colocou o publicano numa balança e falou: tá vendo, eu não sou que nem ele não, eu sou melhor do que ele. Olhou para o teu irmão com olhos altivos. E toda vez que a gente olha para o nosso semelhante com olhos altivos, irmãos, achando que pelo fato de nós obedecermos as tuas escrituras, as escrituras do Senhor, isso nos faz seres humanos superiores a Ele, a Bíblia diz que Deus nos abate para mostrar que nós não somos nada. Cuidado para nós não olharmos com olhos altivos para ninguém, porque quando nós olhamos com olhos altivos para alguém, nós recebemos o abatimento de Deus. Mas quando nós olhamos com olhos humildes e reconhecemos a nossa natureza, porque a Bíblia diz: examine-se o homem o quê?
a si mesmo. Eu não tenho o direito de examinar ninguém, eu só tenho o direito de examinar alguém, a minha vida. E se eu estou em falta com Deus, é só entre eu e Deus. E se eu estou com falta com Ele, eu tenho que fazer a oração que esse publicano fez, falar: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para os céus. Em outras palavras, se ele diz que ele não está olhando para o céu, quer dizer que o olho dele está altivo em relação a Deus, irmãos? Não, olhos humildes. Quem tem olhar humilde diante de Deus, reconhecendo as tuas falhas, os teus erros, esse alcança a graça, esse alcança a justificação divina. Por isso Deus odeia tanto o olhar altivo, mas um coração quebrantado e contrito, que é um olhar humilde, esse Ele não despreza. Olha esse último exemplo que eu vou citar para vocês. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Presta atenção, esse é o cenário da crucificação. Jesus no meio crucificado. A Bíblia narra que do lado direito dele tinha um malfeitor, e do lado esquerdo dele tinha outro malfeitor. O que é um malfeitor, irmãos? O malfeitor é uma pessoa que pratica o mal. E posso dizer uma coisa para ti? Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus diz assim: se vós, pois, sendo maus, em outras palavras, nós somos tudo malfeitores, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mas olha o que também diz em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 17. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aprenda algo: todos nós somos malfeitores. Nem Jesus, ele teve audácia de se auto-intitular bom, irmãos. Nem Cristo se julgou bom. Se Jesus, que era Jesus, que foi o Cordeiro Imaculado nessa terra de viventes, não se julgou bom, quem somos nós para olharmos e falarmos que nós somos bons? Se nós falarmos que nós somos bons, os nossos olhos são altivos. Somos malfeitores, irmãos. Praticamos o mal. Só que quando eu olho à luz da palavra, existe dois tipos de malfeitor. Existe aquele que pratica o mal, mas existe aquele que é perverso. Quando eu olho para o ladrão das cruzes, esses dois ladrões da cruz, ou esses dois malfeitores, eu vejo ali a velha e a nova criatura. A velha criatura, irmãos, como o texto que nós lemos, ela blasfema de Cristo. Ela olha para Jesus dando ordem de cima para baixo: me tira dessa situação, achando que Deus é injusto, para fazer nós colhermos algo errado por aquilo que nós plantamos. O outro malfeitor falou: não, nós estamos nessa situação aqui porque a gente merece, porque as nossas obras nos trouxeram aqui, mas esse aí nada fez. Aí ele olha para Jesus de baixo para cima, irmãos: Senhor, porque quem chama Cristo de Senhor, da maneira como realmente, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem chama Cristo de Senhor, como esse malfeitor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Quando eu olho para o ladrão da cruz, eu vejo a velha e a nova criatura. Quando eu olho para esses malfeitores da cruz, eu vejo o que é um olhar altivo e o que é um olhar que reconhece o que é. A perversidade, irmãos, está em não reconhecer a natureza nossa. Por isso que a iniquidade é que nos separa de Deus. Porque quando eu olho para a cruz também eu vejo um malfeitor que não tinha nele a iniquidade, mas tinha um que achava que estava sofrendo aquilo, porque não merecia padecer aquilo. E todos nós sabemos que aquela cruz de maldição, ela foi feita para nós, é para nós. Só que ele pagou o preço de cruz. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, o que levou o homem a morrer nessa terra de viventes é porque o pecado entrou na terra. Diante de tudo que eu olho na palavra, Jesus só morreria se matassem ele, porque nele não havia pecado. Como então ele poderia morrer? Ele já viveria uma vida eterna aqui na própria terra, mas porque o pecado entrou, o homem pecador foi lá e matou ele. Por isso que ele mal terminou de morrer, passou-se 3 dias, Deus ressurge ele dos mortos e fala: você vai viver a vida eterna, porque em ti não havia dolo, não havia pecado. Que nós aprendamos com o testemunho desses malfeitores na cruz. Sempre que nós dobrarmos o nosso joelho, irmãos, reconheçamos quem realmente nós somos. Reconheçamos e peçamos para que Deus lembre de nós quando Ele entrar no teu reino. Que entendamos a nossa natureza, que não olhemos para Jesus com olhos altivos, mas que hajamos como aquela mulher agiu, a mulher do fluxo de sangue, aonde ela foi curada e recebeu da virtude de Cristo. E aqui eu encerro. Por isso Jesus deixou como testemunho de culto de Santa Ceia aquele texto que está em João, capítulo de número 13, versículo de número 13 e número 14, diz assim: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Quando eu lavo o pé do meu irmão, eu começo a olhar para o meu irmão de baixo para e não de cima para baixo. Jesus, ele era mestre e Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu tenho nível e nenhum nível nessa terra é maior do que o meu. Mas eu não olhei para o meu próximo com olhos altivos. Eu não olhei para o Pai com olhos altivos. Porque lá no monte, lá no Getsemane, ele poderia ter dito para o Pai: Pai, eu não quero beber deste cálice não. Olhando para o Pai com olhos, mas ele falou: se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Quando a vontade do Pai prevalece nas nossas vidas, esse é o maior sinal que nós não olhamos para Deus com olhos altivos. Quando somos capazes de servir o nosso irmão, olhando para ele, irmão, de baixo para cima, suportando-no em tudo, esse é o maior sinal que os nossos olhos não são altivos. E quando nós olhamos dessa maneira para Deus e olhamos dessa maneira para o nosso próximo, a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Ele só satisfaz o desejo do nosso coração se a gente tiver humildade em relação às tuas escrituras e em relação ao nosso próximo. Amém? Glórias a Deus.